E aí galera, beleza? Nós somos de hoje, né, aqui com o professor Rafael Bento, mais uma aula de matemática vai ser função exponencial, né? Para quem não sabe o que é função exponencial, não tem nem noção, né? Eu vou passar uma breve revisão da equação exponencial, né? Como a gente pode ver aí muito bem nas funções afim e função quadrática, traz muito da parte de equação, já vai trazer muito lá da equação exponencial. Então, para quem não lembra, a gente vai revisar aqui respondendo um exemplozinho para você entender mais ou menos o que é uma função exponencial, ok? F de x. Então, primeiramente, para saber se é função ou não, a gente vai sempre colocar o f de x, beleza? Então, essencialmente, se faz necessário a presença do f de x, tá certo? Na expressão. Se tiver, então a gente já sabe que ali é uma função, beleza? E, claro, né, vai ter a parte onde vai estar a variável, beleza? Só que vale lembrar, como é exponencial, o nome remete a expoente, né? A nossa variável deve estar na parte do expoente, né? Como assim, professor? Qual é a variável aqui no caso? A variável a gente sempre vai olhar para cá, como já falei para vocês, para dentro do parênteses, tá certo? A variável aí no caso é o x, ou seja, na parte onde é para estar presente a variável, né? No caso o x, essa parte ela deve estar presente aonde fica o expoente do número, ok? No local reservado ao expoente. Então a gente pode ter aqui o exemplo como 2x, tá certo? Então é basicamente isso, beleza? Quando você visualiza uma função e a variável da função se encontra no expoente do número, ali então a gente vai ter uma função exponencial. Professor, que é isso básico? Expoente. Se você ainda não lembra o que é isso, vamos lá dar um exemplozinho aqui para vocês. Então assim, nesse caso, eu posso dizer para vocês o que? Nesse número maior, né, esse número que está na parte de baixo, maior, ele é chamado de base, tá certo? Nesse daqui que vai estar menorzinho na parte superior é chamado de expoente, beleza? Então a gente já vai ter a base e o expoente. Prestem atenção, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês mais exemplos para a gente estar definindo quem é e quem não é função exponencial. Então a gente tem aqui 4 exemplos. Para determinar se é exponencial ou se é outro tipo de função, lembrando, como eu acabei de falar, basta a gente localizar o local onde está a variável, no expoente, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, a gente vai procurar dessas 4, aquela que tiver a variável x no expoente. Calmamente você vai ver que as únicas que possuem a variável no expoente vai ser a 1 e a 2, beleza? Então guarda aí, percebam aí que as demais elas não possuem a variável no expoente, por isso ela não é função exponencial. Mas como eu disse, como é que resolve, né? Eu disse que é diferente, vamos lá ver como é que resolve. Então a gente vai ter aqui uma equação exponencial, como eu já falei, o motivo de ser exponencial porque a variável está no expoente, né? O segredo da equação exponencial é justamente deixar expoente nos dois lados e principalmente com a mesma base, no caso aqui a base é 2. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente deve fazer para deixar com a mesma base é o que? Fatorar os valores que a gente tem. Então, como é que a gente faria aqui com 512? Vamos aqui preparar aqui a fatoração e a gente vai primeiramente fazer por 2, né?
Então a gente vai ter aqui 512 dividido para 2, vai dar 256 dividido por 2 e assim sucessivamente até dar o valor 1. Vamos lá ver como é que vai ficar? Finalizado toda a fatoração, a gente vai colocar agora o valor fatorado, o 512 na forma fatorada. Então para isso a gente precisa saber quantos números 2 a gente vai ter aqui, beleza? Portanto, a gente vai ter aqui que ele na forma fatorada ficaria 2 elevado a 9. Já que o expoente ele representa o número de repetições. Vamos lá agora para a nossa equação. Substituindo, a gente vai continuar com 2 elevado a x mais 2. E a mudança vai ocorrer aqui no 512, que a gente agora vai estar substituindo pela parte fatorada dele, ok? Então, assim, agora a gente já vai ter as bases iguais e os expoentes, beleza? Como é uma igualdade, a gente deve prestar atenção que como as bases são iguais, logo os expoentes também deverão ser iguais. Então, o cálculo vai ser apenas com o expoente, beleza? E a gente vai ter o quê? A gente vai ter o x de um lado e a gente vai passar o 2 para o outro lado. Esse 2 ele vai negativo e, portanto, a gente vai ter aqui que o nosso x vai ser igual a 7. Aqui a gente já resolveu a nossa equação exponencial. É bem simples, o segredinho está apenas em fatorar, beleza? A gente fatora, iguala e faz a igualdade posteriormente só com os expoentes, beleza? Lembrou que a base, que é o expoente, agora a gente vai para os cálculos em função exponencial. Vamos lá? Então, com esse exemplo aqui de função, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar um pouco com função. A parte introdutória das outras funções aqui na exponencial não muda nada, tá certo? Aqui a gente continua tendo domínio e imagem. Vamos ter gráfico, porém no formato diferente dos demais. E lembrando que a única coisa que muda é a posição da variável, pois ela vai estar lá no expoente do número, beleza? Vamos lá, num exemplo, a gente vai pôr aqui o nosso domínio com apenas um valor, tá certo? Beleza? Então vamos supor aqui que o domínio da função seja 1, ou seja, os valores de x vai ser 1 apenas. Então, como eu já tinha falado para vocês nas demais funções, o valor que aparece dentro do parênteses, esse valor é o valor de x. E aí, para a gente calcular o valor da função, basta a gente substituir. A nossa função vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a, olha só o expoente, ó, 2 vezes o x não é 1. Então, onde tiver x, a gente coloca 1. O f de 1 vai ficar 2 elevado a. Quanto é que vai ser o expoente? 2 vezes 1, 2. Ou mais 1, 3. Portanto, a nossa função f de 1, 8. Portanto, a nossa imagem aqui será 8. Certo? O segredinho é bem simples. É apenas você saber como calcular uma potência. Então, utilizando o mesmo domínio 1, a gente vai trabalhar agora com essa função, tá certo? O processo é o mesmo, porém, a gente deve lembrar que isso daqui ela é uma fração, ok? A gente vai ter a seguinte expressão. F de 1, já que o x é 1, né? Ele vai aparecer dentro do parênteses. E lá no expoente, onde tiver x, a gente substitui o valor. Que no caso, que foi dado aqui, que o x é 1. Vai ser então 1/2. E o nosso expoente vai ser 3. Bem simples. E a gente deve lembrar que isso daqui é uma potência. Prontinho. Vamos agora determinar o valor dessas multiplicações aí. Nosso f de 1 vai ficar, como todos são 1, a resposta final vai ficar 1. E o mesmo acontece nos denominadores, a gente deve multiplicar os denominadores entre si. No caso vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 8. E por fim,
né, a gente pode já ir citando aqui a nossa imagem como sendo 1/8 ou 1/8, beleza? E desde já, pegue aí, porque esses exemplos foram os mesmos exemplos da atividade, não esqueça disso. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, beleza? Desde já, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá o seu like no vídeo e compartilhe com os amigos, ok? Um abraço pessoal e até a próxima!